Senhores, nós temos visto que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele afirmou que a parábola do semeador, ela é essencial para que nós possamos entender todas as demais, todas as parábolas do reino. E essa parábola em específico, ela contém 4 parábolas em uma só. E revela como que reagem os 4 tipos de coração à mensagem do Evangelho. O coração duro, representando o solo que é pisoteado. O coração impulsivo, que representa o solo rochoso. O coração dividido, representado pelo solo com espinhos. E o coração regenerado, representado pelo bom solo. Nós primeiro fizemos uma exposição geral e agora nós estamos nos aprofundando em cada um desses tipos de solo, em cada um desses tipos de coração, em cada uma dessas 4 parábolas que constituem a parábola toda. E nós vimos na última oportunidade porque o coração duro ele foi comparado ao solo à beira do caminho. Em primeiro lugar, porque ele não foi arado, ou seja, ele não foi trabalhado, ele não foi regenerado. E porque ele foi constantemente pisoteado pelas cobiças do mundo. Nós vimos que além disso, além dele já ser duro, Satanás, que na parábola é representado pelos pássaros que comem, devoram totalmente as sementes expostas, ele se opõe à pregação do Evangelho, roubando aquela semente, roubando aquela pregação que foi ouvida, mas não foi entendida, que ficou sobre o solo, que ficou sobre o coração, mas não penetrou, não adentrou este coração. E assim, este coração, obviamente, não pode frutificar, porque não alcançou a salvação. Avancemos um pouco à frente. E no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 13, a partir do verso 5, a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: e outra parte caiu em solo rochoso, onde não havia muita terra, e brotaram rapidamente, porque a terra não era profunda. Mas saiu o sol e a queimou, e secou, porque não tinha raiz. Avancem comigo ao verso 20. Verso 20. Mas o que foi semeado em solo rochoso é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo e dura pouco tempo. Quando vem a aflição ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza e tropeça. Até aqui. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, estamos juntos mais uma vez no dia que Tu separou, santificou. Estamos juntos mais uma vez em comunhão para ouvirmos da Tua santa palavra, para renovarmos a aliança no Teu sangue. E nesse momento de adoração, onde nos prostramos diante da Tua palavra, me cabe, Senhor, a função de semeador. E quem sou eu? Por isso nós pedimos como igreja que o Teu Santo Espírito me auxilie, que o que for falado aqui seja do Teu agrado, para a glória do Teu nome e para o bem da Tua igreja. Senhor, é a Tua palavra, é a Tua igreja, é o Teu povo. Que eu possa ficar escondido atrás do púlpito e o Teu Santo Espírito tenha liberdade entre nós para cumprir os Teus decretos. Nós pedimos, Senhor, essas coisas no nome santo do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, a razão de nós estarmos aqui, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje nós veremos então o significado do solo rochoso e como que ele reage à semeadura. Nós veremos
que esse solo, representando o coração impulsivo, ele recebe o evangelho com rapidez e com alegria, mas ele não persevera. Veremos também que ele é um coração superficial, ele não possui raiz. E veremos que por conta disso, são pessoas que logo se escandalizam com as aflições e com as perseguições. O que não significa que um salvo possa perder a salvação. Por fim, nós faremos algumas aplicações. Meus irmãos, respeitando a leitura contínua de Mateus, o texto nos coloca mais uma vez sobre um texto de admoestação, que eu espero que sirva também como exortação. Às vezes até eu fico chateado, eu quero levar uma palavra mais de ânimo para a igreja, mas o Senhor me deu um martelo. E é um martelo que vocês vão ouvir. Hoje, muito próximo ao aniversário da Reforma Protestante, normalmente nós faríamos alguma exposição falando a respeito da Reforma. Já fizemos isso algumas vezes o mês inteiro. Em outras vezes uma pregação próxima dessa data, mas nós tivemos, além de tudo, o privilégio de, na semana passada, na exposição do pastor Lucas a respeito de Apocalipse, sermos lembrados da reforma e da reforma que nós passamos nesta comunidade. E fomos exortados a não ficarmos olhando apenas para o passado. Nós, como crentes reformados, não podemos ficar olhando simplesmente para o século XVI e viver fora do tempo. Nós devemos viver aquilo que a reforma representou e representa diariamente. Por isso hoje não falaremos disso. Vou deixar para fazer só no aniversário de 510 anos. Vamos fazer agora só em datas especiais. Depois só nos 600 anos, mas aí eu não devo estar aqui. Tal pregação como vai ser feita hoje, Charles Spurgeon diz que não é muito agradável à carne e requer bastante do Espírito de Deus, para que nós possamos realizá-la de maneira correta, a fim de que evitemos deixar as pessoas mais frágeis, atormentadas, o que está longe do nosso desejo. Nosso desejo não é colocar peso sobre os frágeis, mas admoestar e exortar a igreja, aqueles que são salvos, a repensarem a sua vida, aqueles que não são salvos, a se converterem por poder do Espírito Santo, e aqueles que não querem nada com nada, que a palavra de Deus seja o que os escandalize. Nós teremos hoje mais uma oportunidade então de avaliarmos a nós mesmos e não sermos iludidos a respeito da nossa própria salvação. E eu oro, meus irmãos, para que o Senhor, Ele abra os nossos olhos, para que nós possamos enxergar as nossas falhas, para assim podermos nos arrepender sinceramente, e que Deus seja glorificado e nos ajude nesta manhã. Assim, em primeiro lugar, vamos relembrar como era naquele tempo a forma de semear. Na última oportunidade, nós falamos sobre essa forma de semear da época. Hoje nós primeiro aramos a terra, depois semeamos, mas naquela época, primeiro a semente era lançada, depois a terra era arada. Por conta disso, não era possível saber o que havia debaixo do solo. Seja a raiz de ervas daninhas, de espinheiros, como nós vamos ver na próxima oportunidade, ou mesmo pedras. O semeador, ele levava as suas sementes numa bolsa a tiracolo. Essa bolsa poderia ter uma perfuração onde ele ia caminhando e as sementes iam caindo, ou então ele pegava com suas próprias mãos nessa bolsa e ia jogando as sementes. Poderia ser também carregado por um animal com uma bolsa perfurada e iam soltando essas sementes. Jesus, assim como todo pregador, é o semeador, o grande semeador. E a semente nessa parábola é a palavra de Deus. E o solo, como a gente já viu, são os corações humanos. Portanto, meus irmãos, a parábola ela nos ensina o resultado da pregação. Que esse resultado ele depende da condição do coração do ouvinte.
essa condição vai determinar o efeito do evangelho sobre os homens. Corações regenerados recebem o evangelho. A regeneração precede a conversão. Segundo lugar, estamos vendo hoje o solo rochoso. O termo rochoso, meus irmãos, não significa um terreno coberto totalmente por rochas ou pedras soltas, né? Uma leitura simplista da parábola dá a ideia de que aquele semeador jogou sementes sobre as pedras, vamos ver o que dá, e dá a impressão que jogou também sobre os espinheiros. Não, ele jogou sobre uma terra comum, um local de plantio. Lembre-se que o semeador está num local propício para plantar. Mas o solo de Israel tem muitas pedras. Existe uma fábula que eu li essa semana, li antes de ontem, eu achei muito interessante, reli na realidade. É uma fábula judaica, onde Deus ele ordenou a duas cegonhas para que carregassem pedras em 2 sacos ao redor do mundo e espalhasse essas pedras ao redor do mundo. Era Deus dando as pedras. Lembrem, é uma fábula judaica, né? Quando passava sobre Israel, o saco de uma dessas cegonhas, essa sacola, rasgou e caiu todas as pedras que tinham nesse saco em Israel. Ou seja, metade de todas as pedras do mundo está em Israel. Essa é a fábula deles. E é verdade, é um solo estritamente rochoso. No Manual de Tempos e Costumes Bíblicos do Coleman, ele afirma que os agricultores de Israel, eles lutam com o problema do excesso de pedras em seus terrenos. A maioria dessas pedras é de calcário. Sobre uma camada rochosa no subsolo, havia uma camada de terra. E então essas pedras elas não podem ser vistas. Por essa camada de terra não ser suficiente para reter água, ela não conseguia propiciar o crescimento das plantas. O que acontecia? A planta brotava rapidamente. Por quê? Porque essas pedras faziam com que o solo, essas pedras retinham o calor, e esse calor era sendo liberado aos poucos. Note o seguinte, a semeadura ela é depois do verão em Israel. Então esse solo está aquecido, essa rocha subterrânea está quente, a semente cai sobre um pouco espaço de terra, pequeno espaço de terra. Quando cai, ela recebe esse calor, ela rapidamente germina, rapidamente nasce. Só que ela não consegue criar raízes, justamente por causa dessas pedras. E então não consegue sobreviver. Como o semeador não arava a terra antes, ele só descobria depois que havia desperdiçado sementes nesse solo. Em terceiro lugar, as sementes caindo nesse solo. A característica desse tipo de solo e a forma como as sementes brotavam rapidamente, isso precisa ser compreendido, porque justamente esse é o ponto do nosso Senhor Jesus Cristo da parábola. Demonstrar o aparente sucesso e o rápido fracasso desse tipo de coração. Veja, essa camada rochosa, ela chegava até próximo à superfície. A camada de terra era muito pequena, restava alguns centímetros apenas. E aí então essas sementes caíam e encontravam um lugar agradável a princípio. Essas rochas, como eu falei, aquecidas pelo sol do verão, elas soltavam, tem um termo melhor para dizer isso. Emanavam, soltavam esse calor que foi armazenado e as sementes começavam então a nascer. Agora note o seguinte, essa combinação faz com que a semente brote muito rápido. E por justamente ter pedra por baixo, esse broto não pode colocar semente mais abaixo, então ele desponta com brotinhos. Ele aparece muito rapidamente, pela falta de profundidade. Então eles se destacavam muito rápido do resto da plantação. Aquele local onde era mais rochoso, as plantas apareciam mais rápido. Agora note o seguinte,
Quando o sol ficava mais forte, esses brotos também rapidamente morriam. Justamente por quê? Porque eles não podiam aprofundar raízes, eles não podiam buscar água, não podiam buscar umidade, já que esse espaço de terra era muito pequeno. Assim, o mesmo sol que as fazia crescer, também as queimava. Os semeadores, eles não se preocupavam com as sementes perdidas, porque havia uma certeza de colheita abundante, e essa certeza compensaria tudo. Perder sementes fazia parte da forma de trabalho desses homens. Por isso eu enfatizo mais uma vez a lição que isso nos ensina. Nós não devemos nos preocupar com o tipo de solo que vamos semear ou com os resultados da pregação do Evangelho, seja de púlpito, seja você no dia a dia. Por quê? Porque assim como aquele semeador, nós podemos perder e vamos perder grande parte do trabalho. Na parábola, 3/4 são perdidos. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela não volta vazia, não volta sem cumprir os propósitos determinados por Ele. E ela dará a seu tempo uma farta colheita. E ainda naquelas sementes que são perdidas, ela também está cumprindo o decreto divino. Contudo, o Evangelho não vai frutificar no solo rochoso, que representa um coração impulsivo e sem profundidade. Vejamos então, em segundo lugar, os corações impulsivos. Estes ouvem e recebem a palavra. Comparando com o primeiro coração que nós vimos, o coração endurecido à beira do caminho, que não ouviu, que não entendeu, que desprezou a mensagem, esse tipo de coração, ao contrário, ele ouve com atenção. Ele fica com os olhos vidrados no pregador. Ele recebe a palavra de Deus. O Senhor diz, e logo recebeu com alegria. Ele recebe. Contudo, esse tipo de coração, ele pode tanto se enganar, como acaba iludindo pregadores e igreja. Por quê? Porque o Evangelho não causou nessa pessoa qualquer tipo de dúvida, questionamento ou conflito. Isso é perigoso. Eu temo quem aceita tudo com facilidade. Sempre diz isso desde que eu cheguei aqui nessa igreja, que eu comecei só ensinando. Eu temo muito quem aceita tudo com facilidade. Você fala, a pessoa concorda. Pessoas que aderem com facilidade às coisas, elas aderem a outras com a mesma facilidade. São pessoas que abraçam a religião cristã no domingo e vão aderir a outro tipo de religião no decorrer da semana. Geralmente uma religião idólatra baseada no seu próprio eu, ou em qualquer outro tipo de mensagem. São pessoas impulsivas que aceitam tudo como verdade, sem ter aquilo que nós chamamos de momento de crise. Há necessidade de ter crise, principalmente em se tratando do Evangelho, em se tratando da palavra de Deus. Quando nós ouvimos o Evangelho, nós descobrimos que nós estávamos errados. Como que isso não vai gerar crise? Nós descobrimos que nós estávamos condenados em pecado. É normal que haja algum desconforto. Não é natural você chegar para uma pessoa e dizer, olha, você está condenado ao inferno. Pô, legal. Eu aceito. E tudo que você crê e defendeu até hoje está errado. Puxa vida, é verdade. E Jesus Cristo é a tua única salvação, meu. É Cristo, é nós, estamos juntos. Isso não é normal. Mas isso é uma característica desse tipo de coração. Ao invés desse desconforto, desse embate interno, dessa tensão do coração sobre aquilo que nós fazíamos e aquilo que nos é proposto, esse tipo de pessoa aceita tudo o que as pessoas falam, aceita tudo o que o pregador fala, sem refletir. Ele não se importa, na verdade, se ele ouviu a verdade de Deus ou a mentira de Satanás. E muitas vezes é por isso que muitos lugares que se chamam igreja estão cheios.
É por isso que muitas sinagogas de Satanás, onde um falso evangelho é comercializado, está cheio. Muitos pregadores gostam desse tipo de ouvinte. É confortável, não questiona. Falando vulgarmente, não te enche o saco com nada. Você fala, ele aceita. Nunca pergunta nada. Contudo, meus irmãos, apesar de nós sabermos que existem sim aqueles chatos de profissão, né? Existe o chato de profissão. É aquele que também questiona tudo. Tudo. Tem sempre alguma coisa para falar em tudo. Mas eu prefiro um ouvinte que ouça, que reflita, que medite, que questione, do que aqueles que facilmente são maleáveis e manipuláveis. Dito isso, nós devemos ser gratos por termos o privilégio de ouvir o Evangelho. E relembrando novamente a reforma, graças a Deus por esse movimento, porque hoje nós estamos ouvindo o Evangelho. Em todo o mundo, igrejas estão pregando o Evangelho, homens estão pregando e homens estão ouvindo o Evangelho. E glória a Deus porque nós temos hoje essa oportunidade de estarmos aqui. E o Evangelho está sendo exposto para os irmãos. A maioria aqui sabe o que é e como é terrível você voltar da igreja com fome da palavra de Deus. Você voltar da casa do pão sem ser alimentado. Contudo, devemos ouvir a ordem de Paulo lá em Tessalonicenses, que diz o seguinte: ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom, com o que é verdade, com o que é bíblico, com o que tem relação com a Escritura. E eu digo isso, meus irmãos, inclusive sobre aquilo que for dito deste púlpito. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela é infalível. Mas homens de Deus não são. Eu já cansei de pedir para os irmãos. Nós somos uma igreja confessional e pactual. Tanto eu como qualquer outro presbítero dessa comunidade, se desafinarmos com relação aos nossos símbolos de fé, desafinarmos com relação às Escrituras, por amor, a nossa vida, por amor, a sua vida, por amor à igreja e por amor à glória de Deus, você deve falar. Os corações impulsivos, em segundo lugar, eles recebem com alegria. A alegria do recém-convertido, meus irmãos, ela deve ser distinguida do ouvinte superficial. Porque quando alguém ouve e é convertido pelo Espírito Santo, essa pessoa se enche de alegria. Isso é maravilhoso. Talvez você não lembre todo dia, mas é bom fazer um exercício de lembrar quando você compreendeu o Evangelho, quando você compreendeu o amor daquele que te amou antes da fundação do mundo, que te amou primeiro. É uma alegria em Cristo, não uma emoção pela novidade, não uma emoção causada pela beleza de um discurso de palavras acerca de Cristo. Aqueles que têm um coração impulsivo são pessoas entusiasmadas. Elas ouvem, recebem com alegria, então elas chegam à igreja vibrando, logo se envolvem em alguma coisa. São pessoas que estão cheias de vida, elas falam com todas a respeito do Evangelho. Mas precisamos entender que, apesar do Evangelho ser uma mensagem de vida, de libertação e de alegria, volto a dizer, não é saudável quando ele é recebido sem trazer primeiro a convicção do pecado e o arrependimento. Evangelho não é evangelho sem você ouvir a má nova primeiro. Nós lemos em João, logo depois do milagre de Caná da Galileia, o seguinte registro: por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia todos.
Sabe o que é maravilhoso desse texto? É que a tradução correta seria: muitos creram nele, Jesus, porém, não cria neles, porque conhecia todos. Não cria na profissão de fé deles, não cria na fé deles, porque essa fé era falsa. A palavra é a mesma. Hoje tem sido oferecido um falso evangelho, feito para fazer as pessoas ficarem felizes, alegres, confortáveis. Pessoas têm sido massageadas nos seus pecados, embaladas nos seus pecados. Os pecados hoje em dia têm sido colocados purpurina, pompons sobre ele. Mas conforme denunciou o Spurgeon, o rico, que depois foi para o inferno, ele estava muito feliz enquanto lucrava nos seus dias na terra. O fazendeiro, ele ficou muito feliz ao examinar os seus estoques e planejar trocar os seus celeiros por outros maiores. E até mesmo o filho pródigo, ele estava muito feliz enquanto desperdiçava a sua vida com frivolidade. Tais felicidades são diferentes daquela que vem exclusivamente da verdadeira fé. E essa não é a fé desse tipo de solo. Eu não estou dizendo que o crente não deva ser alegre, ou que Jesus não nos conceda alegria, mas que a nossa verdadeira alegria precisa estar nele, precisa ser ele. E que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas o coração impulsivo não conhece essa alegria. O coração impulsivo, ele oscila. Ele não sabe o que é alegria com lágrimas nos olhos. Ele não sabe o que é alegria com dor. Ele não sabe o que é alegria com necessidade. Porque a alegria nele está nas coisas que ele pode receber do alto, e não no Senhor. Ele tem apenas um sentimento, talvez causado pelo pregador, e não a alegria de ter sido aceito por Deus Pai, em Jesus Cristo. Ele sente-se bem apenas porque o seu ego foi massageado, e não porque recebeu paz com Deus por meio da justificação de Cristo. Ele obteve apenas uma compreensão lógica da mecânica do Evangelho. Todos são pecadores, Jesus veio salvar pecador. Se todos são pecadores, eu sou pecador. Ele veio me salvar, eu estou salvo. Que legal, funciona, é bacana isso. Mas ele não tem uma fé autêntica. Ele não crê ele ser um pecador perdoado. E assim o coração impulsivo, em terceiro lugar, dura apenas um tempo. Eles logo se envolvem, se comprometem, assumem compromissos com a igreja. Eles dão os seus nomes para ajudar aqui, eles se voluntariam acolá, eles se comprometem com levantamentos de fundos na igreja, eles querem visitar as pessoas, eles querem tocar no louvor, eles querem ministrar, eles abrem as suas casas para receber os irmãos, eles dão grandes ideias para projetos, para fazer isso, para fazer aquilo. Mas eles são como uma flor da estação, bonita de se ver, mas dura apenas um tempo. E esse tempo, meus irmãos, é definido de acordo com as circunstâncias. Enquanto não for trazida sobre ele aflições por Deus para prová-lo, ou perseguições por causa da palavra, enquanto essas perseguições não o alcançam, enquanto eles estão em igrejas que se comprometem e se contentam apenas com quantidade, não com a qualidade, que não se preocupam com a santidade do rebanho, que não falam sobre pecado, enquanto isso, eles permanecem. Mas quando as perseguições por causa do Evangelho surgem, mas quando eles são provados pela palavra de Deus, os seus corações impulsivos não permanecem e nem podem permanecer. Nem pode permanecer. Com a mesma velocidade que imaginaram um dia crer, mudam de opinião. Com a mesma velocidade que se alegraram, se desinteressam e abandonam a comunidade. Eles receberam a palavra de Deus com alegria, assim como nós lemos que Herodes ouvia João Batista com alegria. Da mesma forma, mas não há profundidade,
Não há sinceridade, não há verdade na profissão de fé que fazem. Quando aquele encanto inicial enfraquece, diz um teólogo, esse tipo de coração parece esquecer tudo o que houve e volta à sua antiga vida pecaminosa. Não conhecemos pessoas assim, meus irmãos? Infelizmente. Pessoas que gostam de ouvir sermões, mas que nunca tiveram a obra do Espírito Santo nos seus corações. Corações que não foram transformados, que não foram convertidos. E assim não há perseverança. Aquela profunda rocha que está por baixo de uma leve camada de terra nos seus corações impede que a palavra de Deus crie raízes e se desenvolva e transforme esses corações. A rocha. São pessoas que se comprometeram com Cristo sem calcular o custo e logo o abandonam. São rápidos tanto para brotar quanto para morrer. São aquilo que nós costumamos chamar de fogo de palha, que é facilmente iniciado, logo consome tudo e se apaga. Fogo de palha. John Gill escreveu que, como o sol endurece o barro e derrete a cera, assim o evangelho é para endurecimento de alguns e amolecimento de outros. Para um é cheiro de vida para a vida, para o outro é cheiro de morte para a morte. Vejamos, em quarto lugar, as razões por que duram pouco. A primeira, obviamente, é que ainda que tenha uma camada superficial de terra, esse coração, meus irmãos, ele é mais duro que o primeiro. Se o primeiro era duro e a semente não entrava, ele era duro porque era terra batida. Mas esse tem rocha por baixo. Ele é mais duro. Puritano Thomas Watson diz que um coração duro é o pior coração. É chamado de coração de pedra lá em Ezequiel. E por que é o pior? Porque se fosse ferro, podia ser amolecido pelo fogo. Mas pedra você põe no fogo e ela não derrete. Inclusive você faz o fogo ao redor da pedra. Você usa como proteção. Ora, a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra, mas essa palavra jamais tocou nesse coração. Outra razão é a falta de profundidade. O seu arrependimento ele é superficial. Eles concordam que todos são pecadores, mas nunca sentiram ser realmente e pessoalmente pecador. Lembra que eu tenho batido nisso? É muito fácil olhar todos os pecadores, mas é muito difícil dizer eu sou pecador. É muito fácil dizer que todos estão destituídos da glória de Deus, não alcançaram o padrão da glória de Deus, estão debaixo da ira de Deus, mas é muito difícil dizer eu mereço o inferno. Da mesma forma, eles consideram Jesus Cristo o Salvador dos pecadores, mas nunca o seu Salvador particular. Nunca o meu Salvador. E se não tem esse sentimento, eles não podem ser comparados com um náufrago agarrado numa boia. Esse náufrago vai soltar essa boia? Jamais. Ele vai morrer ali se ninguém resgatar. Mas ele não solta essa boia. As pessoas que não compreendem Jesus como o seu Salvador, facilmente o soltam por qualquer coisa. Ou tentam segurá-lo com uma mão e pegar outra coisa. E às vezes acabam achando uma âncora e são levados de novo para o fundo de um oceano de ira. Eles nunca examinaram os seus pecados. Eles nunca se viram diante de um Deus santo,
santo, santo, puro, justo, irado. Aquilo que Paulo fez no início de Romanos, que nós estamos vendo. Eles, empolgados com a oferta do perdão, esqueceram de analisar do que precisariam ser perdoados. E se não sabem do que precisam ser perdoados, não se arrependeram. Eles nunca foram esmagados pela convicção do pecado. Outra razão é que a sua profissão de fé envolveu apenas os lábios e não o coração, semelhante à circuncisão que o Senhor tanto condena no Antigo Testamento, que era feito na carne e não no coração. Há boas razões para desconfiar se a graça soberana realmente colocou as mãos sobre alguém que se cura antes de se machucar, que se veste antes de se desnudar, que é preenchida antes de se esvaziar, que revive antes de ser morta. Essas palavras são de Spurgeon. Outra razão é que não existe uma parte interior da fé dessas pessoas. Ela está só nos lábios, ela está só no exterior, ela só está nos brotinhos para fora da terra, mas não tem raízes, não está no coração. E assim, se crescem um pouco, são como a figueira, que tinha muitas folhas, mas negou um fruto por nosso Senhor. Os corações impulsivos, eles vibram na igreja, mas eles não tremem em oração. Eles não sabem o que é isso. Eles vibram na igreja e querem aparecer e se voluntariam para orar na igreja, mas não oram nas suas casas. Eles se alegram nos cânticos, mas não se alegram no jejum. Eles se empolgam com eventos. E hoje o meio reformado mesmo estão caçadores de eventos e congressos. Você não precisa mais nem ter uma igreja. Nós evoluímos. O reformado, ele saiu daqueles que pecam por não congregar. Mas ele não precisa mais congregar, só de vez em quando, porque ele tem tanto congresso para ir. Ele está em Águas de Lindóia, ele está no Paraná, ele está no Rio Grande do Sul, ele vai para a Bahia, ele vive de congresso. Congresso é bom, mas não é igreja. Eles se empolgam com eventos, mas eles não têm interesse na leitura particular das Escrituras. São brotos que são vistosos em público, mas no secreto, por baixo, eles não têm nada além de rocha, estéril, morta, e que não pode ser destruída nem com fogo. Meu terceiro ponto é que os corações impulsivos também são corações superficiais. Eles não têm raízes em si mesmo, nos diz Senhor Jesus. A sua resposta à pregação ela é imediata, o seu crescimento inicial ele é espantoso, mas eles não estão enraizados em Cristo, eles não estão enraizados na palavra de Deus, eles não têm raízes. São pessoas que basearam a sua fé em vantagens imediatas que foram oferecidas. Talvez foram enganados. Talvez foi oferecido para eles um casamento blindado. Talvez foi oferecido para eles prosperidade. Talvez foi oferecido para eles filhos perfeitos. Só não foi oferecido para eles o Evangelho. Certo pastor disse que hoje nós vemos muitas pessoas pregando saúde, prosperidade e sucesso. E as pessoas abraçam imediatamente esse falso evangelho, esse evangelho do lucro, evangelho das vantagens imediatas, mas elas não perseveram, porque não tem raiz. Assim, apesar daquele entusiasmo inicial, ficam completamente murchos sob o sol da angústia. Ficam completamente secos sob o sol da perseguição. Suas poucas raízes são frágeis. E por não poderem se aprofundar, elas se apegam em coisas da superfície.
Elas ignoram que o caminho para o lar eterno passa pela cruz. Nenhum homem chegará ao céu sem ser provado no caminho. Certo pregador diz que a fé que não se testa não é fé verdadeira. A graça que não é provada não é absolutamente graça. Deus há de testar o seu povo. Para quê? Para separar o precioso do vil, do comum, do ordinário, do sem valor. Mas eles não têm forças. Eles não têm raízes. Eles não têm forças para negar a si mesmo. Eles não têm resistência para o sacrifício. Eles não têm resistência para o serviço. Eles não têm resistência para o sofrimento. Seus corações são reprovados. O sol os queimou por meio das aflições e perseguições. Eles, em segundo lugar, duram pouco quando são afligidos. Essa aflição, ela é caracterizada pelas dificuldades e provações da vida cristã. É isso que o Senhor está falando. Aflições como provações, dificuldades da vida cristã. Vida cristã não é um mar de rosa. Vida cristã não é andar sobre as nuvens. Vida cristã é, no mundo tereis aflições. Os corações superficiais se impressionaram com alguma bênção, foram atraídos pelas promessas da vida cristã, mas eles não têm coragem de romper com o mundo. Eles se enganaram quanto ao reino de Deus. Spurgeon escreveu algo maravilhoso, ele diz assim: muitos aceitam Cristo somente quando ele os acaricia no rosto, mas não quando se torna necessário admoestá-los. Eles seguem o Senhor quando há nele provisão, mas não acreditam num Deus que seja capaz de testá-los com a carência. Eles bendizem a Deus quando Ele lhes dá coisas e faz prosperar, mas nunca experimentaram fé semelhante àquela de Jó, que afirmou: o Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Não, Deus não faria isso. E se Deus fizer isso, o sol me queima. Eu não lembro de um personagem agora, mas há um momento nas Crônicas de Nárnia, eu só lembro o nome do menino, que na realidade era um príncipe de Nárnia, que era Shastan. E ele encontra o leão, ele encontra aquele que representa Jesus. Então, ele começa a conversar, e Jesus diz para ele: eu sempre estive perto. Ele: mas como? Os leões que te atormentaram não eram leões, era só eu. O medo que você teve quando fugiu, para que você corresse mais rápido, era eu rugindo atrás de você. O barco que foi empurrado para a praia para que você fosse adotado, fui eu que empurrei. E aí ele diz: tá, mas e o leão que machucou a minha companheira agora, que futuramente vem ser esposa dele, que arranhou as costas dela? Quem foi? Ele diz: quem você acha que foi? Nós falamos que confiamos no amor de Deus, na sabedoria de Deus, na soberania de Deus, mas se Ele der um peteleco na nossa orelha, não, assim não, Senhor. Desse jeito não. Uma vez eu discutindo com um rapaz, ele disse: eu não vou ser cristão para viver isso. Nós conhecemos pessoas assim. Pessoas que se assemelham ao Senhor flexível, lembra? Peregrino de John Bunyan. Pessoas que na primeira adversidade elas já caem no pântano do desespero. E por conta disso, mudam de opinião. Pessoas que querem o seu lugar ao sol, mas não suportam passar pelo sol da aflição, que traz as suas dificuldades e as suas provações.
São pessoas que não querem abrir mão dos seus próprios caminhos para seguir o caminho, a verdade e a vida. São pessoas que se alegram com o Evangelho, mas não a ponto de abrir mão das suas vidas, dos seus pecados, dos seus passatempos. O Evangelho primeiro conduz as lágrimas do arrependimento para depois, meus irmãos, conduzir a alegria da salvação. Mas eles também, em terceiro lugar, duram pouco quando são perseguidos. Os corações superficiais se mostram impulsivos na alegria, mas sem profundidade para suportar quando são perseguidos por causa de Cristo e por causa do seu Evangelho. Note o seguinte, meus irmãos, o sol da tribulação é aquilo que deveria fazê-los crescer e os faz murchar. Como assim, pastor, o sol da tribulação? Você nunca ouviu a máxima que a igreja é como um pão? Quanto mais bate, mais cresce. Você nunca ouviu que o sangue dos mártires é a semente da igreja? O sol da aflição, da perseguição, da oposição é aquilo que deveria fazer o crente crescer e é aquilo que faz o verdadeiro crente crescer. Mas esse tipo de solo murcha. Os insultos, as reprovações dos homens, seja de amigo, seja de parente, seja de inimigo, ou então as exigências que um novo caráter traz, que não permitem que você viva da mesma forma, que você pratique as mesmas coisas, senão você vai ter perda na faculdade, você vai ter perda no seu negócio, no seu trabalho, na sua empresa. Todas essas coisas são suficientes para fazê-lo murchar. Eles jamais estiveram prontos para passar por aquilo que crentes verdadeiros passaram e passam ainda, como perder o emprego por causa do Evangelho, ter os seus bens expropriados porque são crentes, ser presos porque são cristãos, ser torturados porque não negam a sua fé, morrer. E às vezes ver os seus filhos morrendo na sua frente por causa do Evangelho. Esse tipo de fé eles não possuem. Eles dizem, eu creio, mas eu também não sou fanático, né, pastor? São superficiais e assim retrocedem, demonstrando que nunca foram regenerados. Há outras formas e possibilidades de perseguições, mais sutis. Eu sempre digo isso, uma vez expondo a história da igreja numa comunidade, e aí um rapaz chegou chorando e disse, pastor, na época eu nem era pastor, eu temo que eu negaria a minha fé diante de uma tortura, diante da morte, diante de uma forca, diante da fogueira, eu ia negar a minha fé. Eu disse para ele, querido, muito provavelmente você não negaria, porque o Espírito Santo te auxiliaria naquele momento. E você sabe que em poucos minutos você estaria na glória. O problema é que nós negamos a fé diariamente. Diariamente. Há outras possibilidades de perseguição que são mais sutis. Às vezes a gente não pode suportar uma estaca, uma fogueira, mas não suporta o desprezo de amigos ou de parentes. Não suporta o ataque de patrões ou professores. Não suporta a zombaria de amigos ou da sociedade. Não suporta a oposição do cônjuge ou dos próprios pais, ou a ameaça de abandono pelas pessoas que nós amamos. Elas podem parecer mais suportáveis do que uma fogueira, contudo, essas coisas vão queimando diariamente a resistência dos corações superficiais. Nós devemos esperar tribulação onde o Evangelho for fielmente aceito. Os corações superficiais, contudo, eles não suportam o calor da perseguição. Para produzir fruto, meus irmãos, uma planta deve ter raízes profundas e deve estar exposta à luz do sol. E aquilo que faz crescer e fortalece com esperança de um peso de glória, aqueles que possuem raízes, para os corações superficiais serve apenas para levá-los à apostasia, ao escândalo, e então murcham e secam.
Em quarto lugar, eles logo tropeçam e se escandalizam. Note o imediatismo descrito pela repetição de Jesus Cristo. Ele diz assim: eles logo recebem com alegria, contudo, são de pouca duração e, portanto, logo abandonam. Jesus não joga palavras ao vento. Ele deu ênfase a isso. Esse abandono foi descrito pelo Senhor como escândalo. Esse termo, aqui nesse verso, significa descrer, rejeitar ou abandonar. Ele parece indicar um súbito choque de realidade ao ver que a situação vivida ela é muito diferente daquela que corações superficiais esperavam. Assim não dá para ser crente. Né? O que? Eu não vou poder ter TV a cabo? Não dá para ser crente. Eu não vou poder ter um carro? Não dá para ser crente. Eu não vou poder tomar a minha bebida gelada? Não dá para ser crente. Eu não vou poder deitar numa cama? Não dá para ser crente. O que? A igreja de vocês não tem ar-condicionado? Não dá para ser crente. Uma profissão de fé assumida sem a devida consideração, ela também é abandonada sem a devida consideração. Eles vêm de forma leviana e se vão de forma leviana, escreveu o puritano Matthew Henry. Esses corações são identificados pela sua superficialidade, pois possuem uma rocha de incredulidade no interior. Assim, meus irmãos, nós não devemos nos empolgar com a pressa dos novos convertidos. Ainda que nós precisemos de sabedoria do alto para não ferir um pequeno broto que é vivo de uma nova conversão, nós não devemos e não podemos nos iludir com o crescimento acelerado de algumas pessoas que começam bem, que começam com excessivo entusiasmo, mas que não possuem uma verdadeira raiz para sustentar essa motivação inicial. Contudo, em quinto lugar, essas pessoas, elas não perderam a salvação. Lá em Lucas nós lemos o seguinte: Jesus fala assim: ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas não têm raiz, apenas creem por um tempo, e no tempo da tentação se desviam. Versos assim, meus irmãos, são a alegria dos arminianos, né? Eles ficam muito felizes quando encontram uma construção de frase dessa forma. Contudo, nós devemos compreender que os corações impulsivos ou superficiais, eles nunca foram realmente regenerados pela semente incorruptível do Evangelho. A semente do Evangelho, Pedro vai dizer que é incorruptível, que não pode murchar. E ele diz: a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Nós conhecemos pessoas que chegam rapidamente e logo se afastam, mas isso é a evidência de que nunca foram dos nossos. Isso não é evidência que perderam a salvação, mas de que jamais foram salvas. Quantas pessoas que fazem profissão de fé nas igrejas, quantas dessas realmente perseveram? A perseverança, meus irmãos, é uma prova da salvação. Nós perseveramos porque Deus nos preserva. Nas palavras de João, quando essas pessoas saem do nosso meio, elas saem para mostrar que não são dos nossos. Porque se fossem dos nossos, perseveravam, permaneciam. Mas como não são, elas saem. Isso significa que muitos daqueles que são chamados crentes, hoje dentro das igrejas, podem nunca ter sido salvos. Assim, essas pessoas, elas não perdem a salvação, porque não foram salvas. Elas nunca estiveram enraizadas. E o fundamento do amor eterno e imutável de Deus não estava neles. Eles nunca se interessaram em Cristo de verdade, porque se assim fosse, elas jamais poderiam ser separadas dele. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem a morte, nada disso pode fazê-lo. Porque das mãos do Pai ninguém pode tirar. Se tivessem o amor de Deus derramado em seus corações, teriam se gloriado nas tribulações, como Jesus diz no Sermão do Monte. Porque todo aquele que é unido a Cristo jamais é cortado,
jamais é lançado fora, jamais se perde. Estar em Cristo é possuir a vida eterna. Vida eterna não é vida limitada, é vida que não acaba, é vida que não pode ser perdida. Contudo, a semente do Evangelho não chegou a criar raízes nesses corações, porque foram bloqueadas pela rocha da incredulidade, da empolgação e da superficialidade. E assim vamos ver as nossas aplicações. Primeira aplicação para essa doutrina. Avalie-se constantemente. Meus irmãos, ninguém vai para o inferno por ter se avaliado, se examinado com excessivo rigor. Ninguém vai para o inferno porque se autoavaliou com rigor. Certo puritano escreveu assim: não conheço nenhum ato religioso externo que realmente diferencie o verdadeiro crente do falso crente. É surpreendente o quão longe vão os hipócritas em todos os deveres externos. Eles podem ordenar o homem exterior de um jeito tão plausível, ocultando todos os seus escândalos da observação do mundo, mas eles não dão atenção ao coração. Nós, vocês e eu, precisamos nos examinar para sabermos o que passa no nosso coração, se o nosso coração é um coração de fato um solo bom, um coração regenerado, ou um coração superficial. Assim, em segundo lugar, devemos sempre avaliar o coração. Devemos lembrar que o coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Eu peço que você avalie o seu coração hoje e todos os dias da sua vida, e que você não pare nisso, mas que peça para Deus sondar o seu coração e mostrar se há em você algum caminho mau, e então lhe guiar ao caminho eterno. Questione a sua alegria com relação ao Evangelho. Questione se você está firmado, e a sua alegria, a sua convicção está firmado em ser perdoado e adotado em Cristo, ou se está apenas pensando em bênçãos. E que bênçãos que eu estou falando? Bênçãos materiais? Não. Às vezes só pensando nos céus, em novo céu e nova terra. Irmão, salvação, o objetivo da salvação não é não ir para o inferno. O objetivo da salvação não é ir para céu, novos céus, nova terra, para a glória, para o paraíso. Isso é consequência. O objetivo da salvação, em primeiro lugar, é glorificar a Deus. Em segundo lugar, é sermos santos como Ele é santo. É termos nele o nosso tesouro. Salvação e saber se nós somos salvos é podermos responder ao Senhor se Ele dissesse para nós o seguinte: vamos comigo para o inferno? Senhor, aonde Tu estiver, eu quero estar. Não é o paraíso, é o Senhor. Não é escapar do inferno, é o Senhor. Nós temos realmente fé ou temos trabalhado apenas pelo aplauso dos homens? Nós temos raízes profundas para resistir o sol? Nós manteríamos a nossa fé mesmo em aflições, nas perseguições por causa do Evangelho? Irmãos, nós devemos fugir da falsa sensação da graça e da felicidade artificial. Pois, como disse um pai da igreja, as lágrimas de um santo têm mais alegria verdadeira que todas as delícias mundanas. Terceiro lugar, avalie a sua fé. Não se engane. Apenas vir à igreja, apenas ouvir sermões, até se alegrar ou se emocionar com algum deles, não é sinal da presença da graça divina, da graça salvífica. Não se permita ouvir mais um sermão sem crer realmente em Cristo. E use as aflições como um termômetro para avaliar a sua fé. Como que a aflição ou perseguição tem nos afetado? Peça a Deus que, se for para Ele nos tirar alguma coisa, que Ele nos tire tudo, menos o Senhor Jesus Cristo. Que se for para o sol da aflição nos queimar,
que Ele queime tudo que nós temos, tudo que nós gostamos, tudo que nós apreciamos, menos a esperança em Cristo Jesus. Que se o calor da perseguição fizer secar algo em nós, que seque tudo, menos a nossa confiança naquele que venceu este mundo. Quarta aplicação, devemos nos arrepender. A parábola não está tratando, meus irmãos, daqueles que nunca ouviram o Evangelho, mas ela está tratando sobre aqueles solos que foram semeados várias e várias vezes. Nós recebemos várias sementes do Evangelho. O que ela tem encontrado dentro do seu peito? Pastor Lucas, na sua viagem, em muitos lugares, aquelas pessoas estão recebendo uma semente do Evangelho e vão se agarrar nessa semente com todas as forças. E como que nós temos recebido? Nosso coração ele é impulsivo? Nosso coração é superficial, é sem profundidade? Ele é rochoso? Nós lemos lá em Marcos que a dureza do coração dos homens, no capítulo 3 de Marcos, entristeceu o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso coração duro, ele tem a capacidade de entristecer o Senhor Jesus. Se for o caso, arrependa-se. Arrependa-se. Traga toda a sua confiança somente para Jesus. Descanse na justiça do Senhor. Descanse na graça daquele que te amou primeiro e morreu por todos aqueles que verdadeiramente creem. Nenhuma aflição, meu irmão, é maior do que o amor de Cristo. Nenhuma perseguição pode afastar nenhum de vocês do amor dele. Quinta aplicação, cresça devagar. Não tenha pressa. É preferível questionar tudo que você ouve do que crer em tudo. É preferível você caminhar com passos de bebê em direção correta do que você se atirar para fazer votos de tolo. É preferível se envolver devagar do que se lançar numa guerra sem calcular o custo. A vida cristã, a nossa peregrinação por este mundo é uma maratona, não é 100 metros rasos. Não é para quem chega primeiro, é caminhar e saber que o Senhor nos espera na linha de chegada e que a linha de chegada não é igual para todos. É alegrar-se com o crescimento, mesmo vagaroso, mas se for verdadeiro. É melhor nós crescermos lentamente com raízes profundas em Cristo do que crescermos sem profundidade e sermos queimados por qualquer sol de aflição, por qualquer sol de perseguição. Sexto lugar, busca ouvir o Evangelho. Fuja dos contadores de história. Busque um culto que seja agradável a Deus e não que busque agradar os homens e não que busque agradar a vocês. Busque homens que pregam todo o conselho de Deus e não pregadores que sempre dizem aquilo que vocês querem ouvir. Busquem homens que falam aquilo que vocês precisam ouvir. Sétima aplicação, não imite aqueles que se afastaram. Muitas pessoas, bastou uma antiga amizade ou a própria família desaprovar e elas desanimam. Bastou que chamassem e logo viraram as costas para a igreja. Algumas pessoas não suportam a moralidade cristã regulada pela lei de Deus. Outros logo tropeçam por conta de um relacionamento pecaminoso que não querem romper ou não querem um compromisso com a igreja. Não, eu sigo a distância. Em todos esses sempre há uma rocha intransponível para o Evangelho que impede que o Evangelho germine. Cuide e ore por profundidade para resistir qualquer contrariedade de aflição. E última aplicação, eu quero dirigir aos pregadores. E aí você pode pensar, agora ele está falando só com os presbíteros, né? Não, nós somos chamados a sermos embaixadores do reino. Todos nós somos pregadores. Irmãos,
nós não produzimos as sementes. As sementes são a palavra de Deus. Nós não fazemos nenhuma semente brotar. Quem faz brotar é o Espírito Santo de Deus. Nós não mudamos o solo do coração daquele que vai nos ouvir. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Nós não geramos o crescimento em ninguém. Nós apenas precisamos proclamar o Evangelho e regar esse Evangelho com a nossa oração. Isso é libertador. Você só precisa pregar, não somos nós que expandimos o reino. É o Senhor que faz. É compromisso dele. Se nós encontrarmos muitos corações rochosos, impulsivos e superficiais, nós não devemos desanimar, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre todo o seu propósito. Assim nós devemos pregar o Evangelho, quer os homens ouçam ou não. Concluo afirmando que o ponto principal da parábola é levar-nos a responder como que nós estamos ouvindo o Evangelho. Nós temos ouvido com falsa alegria, com falsa esperança. Nós temos sido impulsivos, nós temos sido superficiais. Tiago escreveu assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, mas ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. O bem-aventurado, o regenerado, ele é descrito lá no Salmo 1 como uma árvore plantada à margem do rio, que dá fruto no seu tempo certo, suas folhas jamais murcham. O bem-aventurado também recebeu o Evangelho com alegria, alegria verdadeira, e pela graça de Deus, ele criou raízes. Ele tem profundidade, ele consegue passar pelas aflições glorificando a Deus, ele consegue passar pelas tribulações e perseguições, se gloriando em ser perseguido pelo nome de Jesus Cristo, e dará fruto do Espírito, no tempo certo. Que Deus Pai seja misericordioso conosco, por Cristo Jesus. Vamos ficar em pé, vamos ao Senhor em oração. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão de nós. Trabalha nos nossos corações. Salva, Senhor, aqueles que não são salvos. Regenera aqueles que não foram regenerados ainda. Fortalece, Senhor, aqueles que estão fragilizados. Umedece com o bálsamo do Teu Santo Espírito aqueles que estão murchando e secando. Faz, Senhor, com que o sol da aflição e da tribulação faça crescer aquele que está fraco. Dá esperança, Senhor, àqueles que estão sem esperança. Cumpre o Teu propósito de endurecer ainda mais aqueles que não são Teus. Que o Teu Filho possa ser glorificado pela aplicação do Teu Santo Espírito, dessa palavra em nossos corações. É o que nós Te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.